Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 17 de junho de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um dia com ataques do Irã contra Israel cada vez menores. Tivemos vários ataques ontem à noite, de madrugada, hoje cedo, mas cada vez ataques menores e com muito pouco sucesso, com os mísseis sendo todos interceptados pela defesa israelense. Felizmente, isso mostra como que Israel acertou no início dessa operação, conseguiu de fato eliminar boa parte da capacidade militar do Irã, né? Além disso, continua eliminando, como a gente falou, toda vez que o Irã lança um míssil, Israel identifica de onde o míssil foi lançado, manda os jatos lá e destrói o lançador. Cada vez o Irã tem menos lançadores para lançar mísseis contra Israel, né? Eles não deixam de ameaçar, porém. E vamos falar um pouquinho também sobre operações aqui na faixa de Gaza e na Cisjordânia, porque lembra, isso continua acontecendo em paralelo, tá? E também vamos falar sobre os ataques de Israel no Irã. Ontem, logo que eu acabei de gravar o meu vídeo, eu falei que Israel tinha avisado que iria atingir a sede da empresa de comunicação iraniana, da estatal de comunicação iraniana, e de fato, pouco depois de eu terminar de gravar meu vídeo, ela foi atingida e foi muito engraçado. Tem um clipe muito engraçado da moça lá, da Daniela Lima deles lá, toda desesperada porque, né, atingiram o estúdio de televisão dela, né? Bom, mas não foi só isso, atingiram também bases da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, inclusive eliminaram o novo chefe dos militares iranianos, durou 4 dias no cargo. Você lembra, no primeiro dia da guerra, Israel matou a elite toda lá do comando militar iraniano, né? Daí o Ayatollah nomeou um novo chefe dos militares iranianos e ele já morreu ontem, né, de ontem para hoje. Então, ou seja, o cara durou 4 dias no serviço. Eu não sei o que eles vão indicar agora, mas eu recomendo que o cara faça um bom plano de um seguro de vida muito bom para garantir o futuro da família dele. Tem que fazer rápido esse seguro de vida, tá? Não vai ter muito tempo para isso não. Vamos falar também sobre o incêndio que aconteceu no Estreito de Hormuz. Lembra, o Estreito de Hormuz é esse estreito muito importante aqui por onde passam muitos petroleiros aqui na região, e teve um caso de navio pegando fogo aqui, mas parece que foi um acidente. Eu estou achando muito estranho, um acidente no Estreito de Hormuz, no meio dessa confusão toda. Existe uma explicação que diz por que pode ter sido um acidente, a gente vai falar sobre isso, né? E outra coisa, é grande a expectativa que os Estados Unidos entrem nessa guerra. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, a gente sabe que o Trump entrou na sala de situação. O Trump, vocês sabem, ontem abandonou o G7 e voltou para os Estados Unidos, convocou o Conselho de Segurança Nacional americano, está todo mundo no bunker lá em Washington, o Trump acabou de chegar no bunker lá em Washington e estão discutindo agora alguma coisa. O que é, eu não sei. Vamos ver várias opções. Por que os Estados Unidos está querendo entrar tão rápido nesse negócio? Pode ser por várias coisas. Primeiro, temor de que o Irã tenha a bomba atômica e planeje usar uma bomba atômica contra Israel. Segundo, morte do Khamenei, né, que é o Ayatollah. Israel falou que não descartava eliminar o Ayatollah e pode já ter eliminado o Ayatollah. Ou outra opção é justamente um acordo de paz. Não sabemos. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou passar para vocês todas as opções, todos os detalhes do dia de hoje, e vamos ficar no aguardo. Se houver uma movimentação muito grande a partir daqui, a gente entra ao vivo para acompanhar o que quer que esteja acontecendo nessa guerra. Vocês já sabem, já virou padrão, né? Vamos falar sobre esses e vários outros assuntos aqui. Essas notícias foram sugeridas por Só Tomo Café no Trabalho, Volta Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar falando um pouco sobre a faixa de Gaza, porque como eu disse para vocês, há alguns dias que a gente não fala nada daqui, mas as coisas continuam. Israel continua fazendo operações aqui na faixa de Gaza. E nesse momento, esse daqui é o túnel que tem debaixo do Hospital Europeu, ali em Khan Yunis. A gente falou sobre esse túnel, foi onde o Mohamed Sinwar foi eliminado por Israel, e Israel abriu esse túnel, foi lá, resgatou o corpo dele, né, mostrou para o mundo inteiro que sim, tem um complexo de túneis debaixo do Hospital Europeu. Normalmente, quando Israel encontra esses túneis, ele dinamita esses túneis, explode o túnel todo, mas esse túnel não pôde ser explodido porque fica debaixo do Hospital Europeu. Se explodisse, ia danificar o hospital. Então o Israel optou por concretar o túnel. Isso daqui é concreto, estão jogando toneladas e toneladas de concreto para tampar esse túnel totalmente, né?
é muito mais caro do que explodir o túnel, mas é a alternativa que tem para evitar danos ao hospital que fica em cima do túnel, né? Bom, continua a distribuição de alimentos em Gaza através dos 5 postos de distribuição de alimento que Israel montou em conjunto com os Estados Unidos por ali, mas infelizmente o Hamas continua atirando contra os gazanos que vão procurar ajuda nesses postos de alimentos. O Hamas não aceita que o pessoal ali da faixa de Gaza vá pegar comida com Israel, porque isso tira o poder do Hamas, né? Muito do controle que o Hamas tem sobre a população de Gaza é porque eles é que distribuíam o alimento e eles não querem que Israel distribua esse alimento. Então, houve 37 palestinos, infelizmente, mortos em Gaza com tiros do Hamas. É o Hamas que atira contra os palestinos que vão pegar comida nos postos de distribuição de Israel. Muito triste isso daqui. Israel tem tomado medidas para evitar esse tipo de coisa, mas ainda acontece esse tipo de problema, né? Bom, além disso, a gente tem uma grande operação acontecendo na Judéia e Samária, tá? Aqui a gente vê um monte de blindados entrando ali na Judéia e Samária, alguma operação que deve estar acontecendo por lá. Tipicamente Israel faz muitas operações para eliminar focos de terrorismo ali na Judéia e Samária, né? Para quem não sabe, Judéia e Samária é essa área que muita gente aqui no Brasil chama de Cisjordânia. O nome correto é Judéia e Samária, e é parte integral do Estado de Israel. Tá? Infelizmente, algumas áreas aqui ainda são controladas pela autoridade palestina, mas tudo isso daqui pertence a Israel, bem como a faixa de Gaza. Para quem não lembra das aulas de história, essa área toda aqui, que inclui Israel e a Jordânia, pertencia ao Império Britânico depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico quis devolver essas áreas para os locais e fez isso, como tinha mais árabes do que judeus, dividiu 3/4 para os judeus, que ficou conhecido na época como Transjordânia. Hoje em dia é o país chamado Jordânia, e o lado de cá 1/4 da área para os judeus no Estado de Israel, toda essa área aqui. Infelizmente, essa área foi invadida pelos países aqui logo em seguida, em 48 ainda foi invadido, e nunca a invasão acabou totalmente, continua sendo invadido pelos árabes aqui, essa região aqui da Cisjordânia e da faixa de Gaza, né? Aí teve idas e vindas nessa história toda. Israel chegou a tomar, na Guerra dos 6 Dias, a Península do Sinai, depois devolveu para o Egito, enfim. Essa é a história. A Judéia e Samária pertence 100% a Israel, né? Bom, os idiotas úteis, a convenção de idiotas úteis que está lá no Egito a essa altura, tentando chegar lá em Rafah, dizendo que vai quebrar o cerco de Gaza e coisa e tal, continua chorando. Eles dizem aqui que eles estão querendo nos forçar em ônibus, se a gente não entrar em ônibus, nós vamos entrar em greve de fome. Eu tenho certeza que os egípcios vão achar isso lindo. Faz greve de fome, cambada de otário. Esse pessoal aqui, cambada de idiota, né? Bom, falando finalmente então sobre os ataques iranianos contra Israel, né? Então, mais uma vez, isso daqui é um exemplo, tá? Houve várias levas de mísseis contra Israel ontem à noite, hoje pela manhã, hoje pela tarde. A essa hora lá em Israel já são 6 horas da tarde, já acabou o dia. Então, ao longo do dia de hoje, teve vários exemplos disso. O Irã tá lançando mísseis, aí sai o alerta para o pessoal ir para os bunkers, né? Ir para os quartos seguros lá. E no final não teve nada, não teve feridos, não teve impactos, todos os mísseis foram derrubados nessas vezes todas de ontem para hoje. Para não dizer que não teve nada atingido, houve um impacto num centro de inteligência próximo de Glilot, em Tel Aviv. Um quartel do Mossad foi atingido aqui, tem algumas imagens disso, foram confirmados aqui, o quartel do Mossad, e aqui ó, em Erliza, né? É a mesma coisa, tá? É a mesma região vista de 2 pontos aqui, né? O pessoal do Mossad falou assim, o Irã disse que atingiu uma base do Mossad em Israel. Ok, nós estamos todos no Irã de qualquer forma. Ou seja, isso aqui, esse tipo de coisa de atacar a base das forças de Israel, ou de qualquer exército, né, em momento de guerra, é uma besteira completa, porque evidentemente que o alto comando não fica no quartel, né? Eles têm todos os locais reservas de backup para comandar uma guerra, não vão ficar no quartel-general, né? Supondo que o Brasil entre numa guerra em algum motivo, ninguém vai ficar no Palácio Duque de Caxias, aqui na Avenida na Presidente Vargas, porque é óbvio que ali é uma coisa do exército, pode ser atingido e coisa e tal. Existem outros lugares em que você bota o comando efetivo. Então isso aqui não quer dizer nada. Também o ataque que fizeram contra uma base israelense também lá em Tel Aviv também tem muito pouca lógica, né?
Aqui está um porta-voz do exército israelense explicando por que cada vez estão menores os ataques do Irã contra Israel, e a explicação dele é aquela explicação que eu já falei para vocês, que o Irã tem muitos mísseis, é verdade, tem 3.000 mísseis, mas tem relativamente poucos lançadores. Por quê? Porque logo no início dessa guerra, o Irã alvejou todas as bases de lançamento do Irã. Então, Israel alvejou essas bases todas, destruiu as bases fixas de lançamento todas. O Irã, lógico, estava prevenido para isso, tinha lançadores móveis, só que esses lançadores móveis são relativamente poucos, e toda vez que eles lançam com um lançador móvel, Israel fica sabendo, vai lá e destrói o lançador móvel. Cada vez o Irã tem menos lançadores móveis. Estão dizendo que tem 40% dos lançadores móveis nesse momento, né? Aqui é um vídeo. O Irã, já que não consegue causar danos mais em Israel, está apelando para a inteligência artificial, criando imagens de inteligência artificial. Isso aqui é inteligência artificial, tá? Isso aqui é falso, não é verdadeiro, né? Dá para ver claramente, não tem nem lógica, o prédio está torto assim no ataque, né? Inteligência artificial, eles não conseguem atingir Israel mais, né? Outra informação interessante que a gente ficou sabendo de ontem para hoje foi que o planejamento estratégico de Israel estava prevendo, no pior caso, 5.000 mortes de civis israelenses, né? É verdade, como todo planejamento de guerra, você traça vários cenários, o pior caso, o caso que esperado, o melhor caso e coisa e tal, mas dá para você ver que Israel estava preparado para lidar com até 5.000 israelenses mortos pelo Irã. E o fato de que até agora a gente tem pouco mais de 20, né, tem acho que 26 até aqui de israelenses mortos, mais um tanto ferido. É lógico, ainda podem acontecer mais mortes no futuro, mas agora o Irã está com pouca capacidade, ou seja, mostra que o planejamento acabou sendo muito bem feito. Israel conseguiu de fato eliminar a capacidade do Irã de atacar Israel, né? 26 mortes, é lógico, cada vida é uma tragédia, teve muito prejuízo material também, mas perto do que poderia ser esse ataque, né? Uma guerra entre dois países, né? No Oriente Médio, uma guerra que todo mundo temia há muitos anos, e o resultado está sendo, do ponto de vista de Israel, muito positivo, muito poucas baixas no final das contas, né? Do lado do Irã, a coisa não está tão molinha assim, né? Então Israel tem feito vários ataques ao Irã também, continuam os ataques seguindo levas uma atrás da outra. Claramente Israel planejou isso muito bem feito, continuam atingindo vários alvos, né? Um alvo que chamou atenção foi a televisão do Irã, né? A televisão do Irã, que é um órgão de propaganda do governo, foi atingido, e o curioso é que eles estavam no ar no momento do ataque, falando justamente sobre o fato de que não iriam sair, não acreditem na propaganda israelense, que eles não são capazes de nos atingir, não sei o que lá, e atingiram, né? Olha só a mulher falando aqui. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم. Deu ruim para Daniela Lima deles lá, né? O negócio deu ruim. Ela estava falando aqui no início que não, que nós estamos aqui apesar do bombardeio israelense, que nós não vamos nos render e não sei o que lá. Eu me rendo, socorro, socorro. Pois é, típico desse pessoal, né? Aqui depois eles falaram que eles voltaram a transmitir num outro estúdio, provavelmente num estúdio, num bunker qualquer, então estão com outro estúdio aqui. Eles já tinham preparado, mas é bom lembrar que Israel avisou as pessoas para saírem do Distrito 3 e da empresa de mídia do Irã. Eu falei sobre isso no meu vídeo ontem. Esse ataque aqui foi um pouco depois de eu ter gravado o meu vídeo de ontem. Eu avisei, olha só, Israel falou que vai atingir a emissora do Irã, para o pessoal sair, né? Não quiseram sair, se morreu alguém, lamento muito, né? Aqui, ó. Aqui, eu não sei se isso aqui é inteligência artificial, tá? Esse ataque aqui tá me parecendo inteligência artificial, mas eu não tenho certeza. Seria aqui um repórter falando sobre esse ataque contra o centro de comunicação lá do Irã, né? Essa empresa de comunicação. O prédio é esse mesmo. Eu tô achando essa chama meio artificial, pode ser impressão minha, tá? Aqui a gente tem imagens que a gente sabe que são verdadeiras. Isso aqui é a imagem que foi gravada internamente pelo pessoal lá na empresa lá de comunicação. Dá para ver que muita coisa foi atingida ali mesmo. Aqui uma visão, dá para ver a visão do prédio aqui totalmente
em chamas, né? Totalmente destruído, em chamas. Aqui é o original do prédio, como é que ele era antes do ataque. E esse aqui é o papo lá do repórter, que eu confesso para vocês que eu fico com a impressão de que isso aqui é inteligência artificial. Mas posso estar errado, pode ser que seja um incêndio mesmo aqui, né? Bom, outra coisa que chamou muita atenção dos ataques israelenses ontem, Israel fez um ataque contra a base da 8ª Aviação Tática do Irã, que é o local onde ficam os últimos F-14A ainda capazes de voar no mundo, né? O F-14A é o Tomcat, é um avião icônico americano que fez muito sucesso, mas já é atrasado, já é uma coisa muito atrasada. Só o Irã tem, igual só em Cuba que você encontra aqueles carros da década de 50 americanos, no Irã você encontra os F-14 Tomcat ainda voando, porque o cara não tem alternativa. Então eles ficam consertando esse avião para manter ele voando, né? Infelizmente, todo mundo chorando com o fato de que os Tomcat foram destruídos. Está aqui a imagem de Israel destruindo os Tomcat, e é isso daí, né? Infelizmente, por mais que todo mundo goste do Tomcat, eles estão nas mãos erradas. Estava na hora de acabar com isso, né? Tem muitas piadinhas na internet, o pessoal falando aqui, você tem que morrer, Tomcat. Eu tenho, meu irmão. Eu gostaria que você tivesse uma chance, eu gostaria de ter uma chance de te salvar. Está ok, irmão, está ficando escuro, eu estou muito cansado. Então adeus, irmão. Enfim, é muito triste isso daqui, mas faz parte, né? É a guerra. Bom, além disso, Israel continua com a tarefa de identificar lançadores de sistemas de defesa antiaéreo, por exemplo. Esse aqui é um sistema de defesa antiaéreo Hawk, feito pelo próprio Irã, e Israel destruiu esse daqui, identificou. No momento que identifica esses sistemas, eles são imediatamente destruídos. Aqui são os lançadores, da mesma forma, os lançadores de mísseis balísticos, lançadores móveis, chamados TELs, né? No momento que Israel identifica um lançamento de míssil em direção a Israel, ele sabe onde é que o míssil saiu, ele faz uma vigilância na área, identifica o lançador e destrói esse lançador, de forma que o Irã tem cada vez menos lançadores de mísseis para tentar atacar Israel, e com isso, de fato, a cada dia que passa são menos ataques, e os ataques são controlados por Israel mais facilmente, né? O grande problema de ataques aéreos assim é justamente que é você sobrecarregar o sistema de defesa antiaéreo. Israel tem sistemas muito bons, tanto o Iron Dome quanto o Arrow, que são israelenses, e tem também o THAAD americano, que é o melhor que existe para interceptar mísseis balísticos. Mas, se você lança muitos mísseis ao mesmo tempo, é difícil você coordenar todos esses sistemas para eliminar todos os mísseis, acaba um ou outro passando, né? Como o Irã consegue mandar cada vez menos mísseis, é cada vez mais fácil fazer essa interceptação. Bom, aqui é o caso de um foguete, um desses TELs, né, que são lançadores móveis iranianos, que estava transportando um míssil e acabou, no momento que Israel atingiu, o míssil disparou de forma errática. Felizmente não atingiu ninguém, acabou destruído ali na região, né? Israel fez um grande ataque na base de Zanjan, atingiu um local de lançamento de mísseis balísticos e muita coisa pegando fogo ali, sinal que foi um ataque com sucesso, né? E também fez muitos ataques em instalações subterrâneas próximos de Teherã. Então isso aqui é aquelas montanhas que tem ao norte de Teherã. Se você olhar aqui em Teherã, essa área toda aqui ao norte são montanhas enormes, e por isso que tem pouca coisa. Aqui você vê Teherã, uma cidade muito cheia aqui, mas aqui não tem nada, porque tudo isso aqui é montanha, tá? E o Irã construía bases subterrâneas nessas montanhas, e Israel continua destruindo essas bases subterrâneas todas, né? Aqui mais imagens aqui, ó, Israel está metodicamente destruindo as bases iranianas ao redor de Teherã. É cada vez mais interessantes essas imagens de lá, né? E também Israel atacou uma base da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e local onde tinha a elite lá da Guarda Revolucionária. Lembrando que o Irã tem dois exércitos, tem o exército normal, tem as forças armadas normais, e tem a Guarda Revolucionária, que é uma segunda força armada que foi criada pelos ayatolás para, inclusive, coordenar
os grupos terroristas todos no mundo, né? É a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que coordena o Hamas, que coordena o Hezbollah, que coordena os Houthis, e esse pessoal está totalmente destroçado. Não é à toa que até aqui, pelo menos, o Hezbollah não fez nada, não atingiu Israel, o Hamas está totalmente destruído, não tem mais nada. E também os Houthis não fizeram nada, né? Esses grupos só tinham capacidade de atingir Israel porque tinham a ajuda do Irã. E agora o Irã não está mais ali para ajudar eles, né? Aqui, ó, mais um local aqui da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que foi atingida. E o Israel continua atingindo ao longo de toda essa noite vários centros de comando secretos usados pelos líderes militares iranianos de alto escalão, inclusive da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? E num desses ataques eles eliminaram o general Gholamad Rashid, que foi o cara que foi designado pelo Ayatollah Khamenei para substituir a liderança do exército e da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã pelo Irã, né? Como vocês sabem, logo no primeiro dia, Israel eliminou todo o alto escalão tanto da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que é esse braço ligado aos ayatolás, quanto do exército tradicional do Irã, que também responde aos ayatolás, mas pelo menos não é islâmico, não é necessariamente ligado ao aspecto religioso, né? E também não é ligado ao terrorismo. Mas o cara que foi colocado como substituto já foi eliminado. 4 dias que durou o cara. Desejo muito boa sorte para o próximo cara que vai ser o próximo comandante. Recomendo que ele faça um seguro de vida muito poupudo para a família, mas faça rápido, porque se demorar não vai dar tempo de assinar o seguro de vida, né? Olha só, teve um ataque cibernético no banco Sepah, que é um dos grandes bancos iranianos, e segundo dizem as pessoas não conseguem sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. O grupo, que é um grupo ligado a Israel e aos Estados Unidos, disse que conseguiu zerar os bancos de dados inteiros do banco e, portanto, o dinheiro que tinha lá foi totalmente perdido, né? Isso é uma coisa pouco provável, tá? Porque tipicamente esses bancos, eu não sei como é que são os bancos no Irã, mas até aqui no Brasil os bancos são obrigados a manter 2 bases de dados separadas a 4 quilômetros uma da outra para evitar um ataque, destruição, e depois você ainda tem cópias backup dos sistemas. Então, assim, você pode tirar do ar temporariamente o banco, isso pode ter acontecido. Agora, ter acabado com todos os dados e com todo o dinheiro de todo mundo é pouco provável. Não estou dizendo que é impossível, porque eu não sei como é que são a questão da segurança eletrônica lá no Irã, eu não tenho conhecimento. Mas me custa crer que conseguiram fazer isso tão fácil assim. De qualquer forma, nesse momento, o pessoal não consegue sacar dinheiro, não consegue fazer transações. Ninguém desse banco, que é um dos maiores bancos lá do Irã, está conseguindo fazer nada, né? Além disso, Israel atingiu uma refinaria em Isfahan, que é uma das principais refinarias lá do Irã de produção de petróleo, gasolina e coisa e tal, e com isso também está com problema o pessoal está com problema para abastecer o carro, tá? 2 problemas aqui. Primeiro problema, muita gente querendo sair de Teherã, muita gente querendo abandonar a cidade, então já tinham filas enormes nos postos para abastecer os carros do pessoal que quer ir embora. E agora, com essa destruição sistemática da capacidade de refino de petróleo do Irã, o Irã tem muito petróleo, mas se não puder refinar, não serve para nada, né? Bom, com isso, a gente tem aqui a principal avenida lá de Teherã, que na verdade não se chama Taliban Street, se chama, ele próprio corrigiu aqui, ó, Talegani Street, Rua Talegani, lá em Teherã, que normalmente é movimentada pra caramba e tá vazia, não tem ninguém em Teherã. O pessoal ouviu o Trump falando, saíram todo mundo de Teherã. E aqui a gente tem uma imagem sobre as centrífugas daquela base de Natanz, tá vendo aquela base de Natanz que Israel já atingiu, né? Falando como que Israel atingiu as centrífugas ali, destruiu tudo para acabar com a capacidade do Irã de produzir armas atômicas e coisa e tal. Mas o pessoal chama atenção para a planta de Fordol. Fordol é essa planta aqui, que é uma outra planta mais profunda ainda, mais protegida ainda, e que imagina-se que é aqui onde há o principal enriquecimento de urânio para nível nuclear, né? Então aqui, ó, você pode reparar uma coisa que eles botam aqui, ó, eu acho que é interessante mostrar esse processo. Segundo eles estão dizendo aqui, ó, aqui é o local onde eles armazenam o urânio, e aqui são as fileiras de centrífugas para fazer
o enriquecimento do urânio, né? E aqui a direção do urânio enriquecido. O que quer dizer isso? Como eu expliquei para vocês, você tem o urânio na natureza, é o urânio 238 e 235 misturado. Curiosamente, em todo o planeta Terra, tem a mesma concentração de urânio 235 em relação a 238. É cerca de 0,58%, eu não sei o número exato não, mas é a mesma concentração em todos os locais. E aí o que eles fazem aqui? Eles fazem, você não tem como separar, os dois são muito parecidos. Quando você vai separar, sei lá, o minério de ferro da terra, o minério de ferro é pesado, a terra é leve, você pode flotar aquilo, sai uma coisa para um lado, outra coisa por outro. É fácil você fazer separação de coisas que são diferentes, que uma é muito mais leve que a outra, que uma é muito mais pesada que a outra. Enfim, é fácil você separar minérios nessa situação. O urânio 235 e o urânio 238 são iguais, não tem quase diferença nenhuma, é uma diferença mínima de peso entre os dois. Então, a maneira que você tem de fazer o enriquecimento é através de centrífugas, em que você consegue separar, aumentar um pouco a concentração do urânio 235 no lado de dentro da centrífuga, porque o urânio 238 é um pouco mais pesado que o 235, então ele acaba... Mas é muito pequena a diferença. Então ele acaba ficando para fora e o urânio 235 mais forte no centro. Então essas centrífugas aumentam, sei lá, 0,1% a concentração de urânio 235 no centro do cone. E aí você vai passando de uma para outra, e aí vai aumentando 0,1%, 0,1%, 0,1%, até você chegar a 90% de concentração de urânio 235, que é o momento em que você tem o urânio capaz de detonar, de criar uma bomba atômica, né? Então eles vão lançando de uma centrífuga para outra. Esse é o sentido do enriquecimento do urânio ali em Fordow. E aqui não funciona aquele truque que eles usaram lá em Natanz de destruir a capacidade elétrica, né? Em Natanz, Israel destruiu a subestação elétrica que usava-se para aquelas centrífugas de lá. As centrífugas quebram todas, porque o urânio, justamente por ser radioativo, quebra a própria centrífuga se não tiver no meio do processo. O processo tem que ser contínuo, não pode parar. E aqui você tem suprimento de potência de emergência para evitar que isso pare, né, que um ataque desse tipo aconteça, e tudo isso daqui fica muito fundo na Terra. Como que eles vão fazer para atingir isso, eu não sei, né? Uma expectativa é que os Estados Unidos podem estar exatamente entrando nessa guerra para acabar com esse núcleo aqui de Fordow. Basta uma meia dúzia de bombas Bunkbuster que vai jogar essa coisa toda pelos ares aqui. Agora, se realmente eles estão refinando urânio até 90% para fazer bomba, é arriscado ter poluição nuclear disso daqui, tá? O Tendar faz uma análise aqui de que Israel está fazendo uma operação muito maior do que meramente acabar com a produção de urânio no Irã. O objetivo parece ser troca de regime, tá? Qual das duas opções que é, eu não sei. Eu acho que o principal é acabar com o regime, com a questão do enriquecimento de urânio, isso é o mais urgente, mas seria uma excelente notícia se acabasse com o regime dos ayatolás, né? Muita gente coloca que, quando você ataca um povo, o pessoal tende a se unir junto à liderança, né? E isso é verdade, a maior parte dos países atacados tende a se unir em torno do líder, mas nem sempre é assim, porque no caso do Irã, já existe uma revolta muito grande da população contra os ayatolás. A gente fez vários vídeos aqui no canal, inclusive, sobre os protestos depois da morte da Mahsa Amini, né? Uma moça iraniana que, por estar usando o véu errado, o pessoal matou ela, teve vários protestos, o pessoal saiu na rua, todo mundo contra os ayatolás. Então, eu não sei se eles conseguem essa união tão grande quanto eles esperam, não. Dependendo, a troca de regime é possível, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a situação, mais uma vez, como as coisas estão acontecendo muito rápido, a gente acaba não aproveitando muita coisa deles, porque as coisas aconteceram mais rápido do que eles falam, né? Bom, um ponto de preocupação é o Estreito de Hormuz. Todo mundo sabe, uma boa parte, 40% do petróleo produzido no mundo passa por esse estreito aqui, que é dominado pelo Irã. E aí você pode ter problemas aqui se o Irã fechar esse estreito. Ontem a gente teve um susto muito grande com isso daqui, ó. Parece que navios pegando fogo, pelo menos 2 navios pegando fogo aqui no Estreito de Hormuz. Será que o Irã fez um ataque contra esses navios? Bom, segundo... Aqui, essa aqui é uma das imagens de um dos navios pegando fogo, o outro a essa altura já afundou. Aqui é o navio tanque Adalin, que está pegando fogo ali no Golfo. Então a preocupação era essa, mas parece que o que aconteceu foi
uma colisão dos navios, tá? Foram dois navios que colidiram aqui, o Adalin com o Front Eagle. Os dois bateram um no outro, né? Aí você fala assim, pô, então não teve nada a ver com a guerra, foi uma coisa simplesmente de barbeiragem do capitão do navio? E não, porque olha só como é que tá isso daqui. Isso daqui, ó, é a interferência de GPS na região do Golfo de Hormuz, né? Como estão em guerras, né, o Irã ligou um monte de interferência de GPS. Então, os navios, tipicamente hoje em dia, como tudo, né, navio, avião, todo mundo usa GPS para se guiar, né? E está com forte interferência de GPS na região do Golfo de Hormuz. Então pode ter sido isso que levou à colisão dos dois navios. E isso é um problema, tá? Ou seja, realmente o navio pegou fogo aqui, isso é sério. Não dá para descartar ter sido um ataque, ter sido proposital, evidentemente, mas pode ter sido um acidente realmente devido à questão de GPS. Recomendo aos capitães que passarem ali no Golfo de Hormuz, no Estreito de Hormuz, a tomarem cuidado com seus GPS, né? Bom, a grande notícia de ontem, a gente chegou até a abrir uma live por conta disso, era a possibilidade dos Estados Unidos entrarem na guerra ontem mesmo. Ontem não entrou. Ontem não teve nada, mas os sinais continuam todos aqui, né? Só lembrando o que eu falei na live de ontem, os sinais são muito fortes aqui, ó. O Trump mandou 30 aviões Stratotankers, aqueles aviões que levam combustível para outros jatos, para o Oriente Médio. Isso aqui é muito mais do que é necessário para Israel, indicando que talvez os americanos vão entrar na brincadeira. Mais um porta-aviões se uniu a outro que já está lá, né? O Trump convocou o Conselho de Segurança Nacional para se reunirem na sala de situação. Esse encontro está acontecendo neste momento que eu gravo o vídeo. Não sabemos que tipo de conclusão vai ter disso daí, né? Trump falou para todos evacuarem Teherã, civis, tá? E falou também para todos os americanos. O Departamento de Estado avisou a todos os americanos que estejam no Irã para sair do país imediatamente ou se preparar para se esconder por um longo tempo, porque se os Estados Unidos entrar na guerra, evidentemente qualquer cidadão americano que more no Irã vai ser usado como refém pelo regime. Então, se você é americano e está no Irã, meu amigo, ou vaza daí rápido, ou então se esconda e não bote o focinho para fora de casa, porque vai dar ruim, né? E, além disso, a gente falou ontem, né, o Trump abandonou o G7 e voltou para Washington. Como a gente falou, neste momento está acontecendo o encontro do Trump com o Conselho de Segurança Nacional. Não sabemos se vai ter alguma ação imediatamente agora. Havendo alguma ação americana, alguma mudança, eu vou entrar ao vivo de novo para informar vocês do que quer que seja que esteja acontecendo, tá? Todas as bases americanas no Indo-Pacífico foram aumentadas para a fase beta, de alfa para beta, né? Então, o Indo-Pacífico, para quem não sabe, são as bases americanas, tanto aqui no Oceano Índico, quanto no Oceano Pacífico. Então, é um monte de base americana, e todas elas estão agora em nível beta. Ainda é um nível baixo, tá? Os DEFCON aqui, você tem o normal, que é rotina, não tem nada acontecendo. O alfa diz que olha, pode ter um risco geral, mas não tem nada específico. Em tese, uma base pode ficar em alfa indefinidamente, e é o que estava acontecendo. Estavam todas em alfa, em nível alfa. Passou para beta, né? FPCOM Bravo, né? O Bravo, por um longo período, pode diminuir as capacidades locais. Então isso só é indicado quando há um risco muito maior de ameaça ou atividade terrorista. Ainda tem os níveis Charlie e Delta, né? Nível Charlie aí é mais sério ainda, e nível Delta, meu amigo, pegou a parada, entendeu? Deu ruim. Deu ruim é o FPCOM Delta. Então, por enquanto, foi de alfa para bravo. Mas, de novo, o Conselho de Segurança está reunido nesse momento. O que eles vão decidir, a gente vai ficar sabendo daqui a pouco, né? Aqui, ó. Segundo oficiais, os Estados Unidos ainda estão na defensiva no Oriente Médio, ou seja, não há planejamento de ataque. Por enquanto, todo o planejamento que tem é defensivo, né? Mas, de novo, isso pode mudar a qualquer momento. Nesse momento, os aviões tanque, junto com o F-15, F-35, estão voando em direção ao Oriente Médio a partir da Europa. Tem aqui. E aqui, ó, a gente vê aqui todos os aviões indo da Europa para o Oriente Médio, provavelmente para a base do Catar, né? Os Estados Unidos têm uma grande base no Catar. O mais provável é que todos esses aviões aqui, ó, receberam o nome de guerra ouro, né? Gold. Gold 31, Gold 71, Gold 72, Gold 81, Gold 82, Gold 91, Gold 92.
O nome de guerra dos aviões que estão indo aqui da Europa agora provavelmente para o Catar, e vão eventualmente entrar em alguma operação. E como eu falei para vocês, o Trump está neste momento na sala de situação. Quando eu terminar de gravar aqui, eu vou até dar uma checada para ver se teve alguma novidade. Se tiver alguma novidade, eu falo no final do vídeo. Mas eu não espero nada urgente nesse momento, né? Se tiver algum desdobramento importante ao longo do dia, evidentemente eu entrarei ao vivo para informar vocês aqui, né? Bom, agora algumas coisas curiosas, né? Primeiro, o Trump criticando o Tucker Carlson, né? Alguém explique para o idiota do Tucker Carlson que o Irã não pode ter armas nucleares. O Tucker Carlson e tantas outras russetes estão virando iranetes, ou seja, está todo mundo defendendo o Irã contra Israel. Por quê? Porque todo mundo paga pela Rússia, e o Irã é aliado da Rússia. Então é lógico que esses propagandistas pagos estão todos agora defendendo o Irã. Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa, né? Então o Trump já tá vendo que o Tucker Carlson tá fazendo merda. Eu acho que o Trump devia abrir o olho, que ele vai achar um monte de idiotas fazendo merda no entorno dele, né? O Trump criticou o Macron, porque o Macron disse que o Trump saiu do G7 dizendo que ia negociar um cessar-fogo. E ele nunca diz nada de cessar-fogo, depois ele falou que não tem nada de conversa de paz. Se o Irã quiser me falar comigo, ele sabe onde eu estou. Mas eu não estou propondo paz para ninguém nessa história. O Trump ficou chateado de dizer que ele está pedindo paz. Talvez ele esteja começando a entender que está todo mundo vendo ele como um banana, né? Quem sabe ele não toma um viagrinha e começa, né, a acabar com essa palmolescência dele, né? Bom, e outra coisa, Tulsi Gabbard, outra russete que está no gabinete do Trump, que assegurou no Congresso há semanas atrás que o Irã não está construindo uma arma nuclear. O Trump, esse pessoal todo, russete, é iranete também, esse pessoal está te enganando, abre o olho, né? Bom, o Netanyahu, uma outra coisa que pode estar acontecendo, né? Por que o Trump tá indo para os Estados Unidos, toda urgência nisso daí, né? Tem várias opções. Pode ser porque o Irã tenha conseguido a bomba nuclear, pode ser que tenha, pode ser que planeje um ataque com bomba suja contra Israel, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido, pode ser que a China e a Rússia estejam mandando ajuda para o Irã, pode ser um monte de coisa. Uma das coisas que pode ser é Israel decidiu eliminar o Khamenei, né? O Netanyahu tinha dito já que nós não estamos descartando a eliminação do Khamenei, e a visão de Israel é que isso diminuiria a tensão, não aumentaria a tensão. E segundo algumas pessoas aqui, alguns canais de oposição no Telegram lá do Irã, haveria, em 48 horas, seriam feitos testes de DNA para confirmar que o Khamenei já foi morto, né? Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Lembra que o Khamenei estava fugindo nessa cidadezinha aqui de Hadawash, aqui no leste, não, desculpa, Mashhad, aqui no leste do Irã, e Israel bombardeou essa região aqui. Matou o Khamenei? Não sabemos, vamos descobrir em breve, né? O fato é, como eu falei para vocês, o Irã já não tem uma coesão em torno dos ayatolás há muito tempo, né? O pessoal fala muito sobre o retorno do zoroastranismo, né? A religião ancestral do Irã, né? Os persas acreditavam no profeta Zaratustra, que é esse cara aqui, o Zaratustra, e tem todo um ensinamento, muita coisa similar ao cristianismo, tá? Porque é a mesma base, né, do cristianismo e das religiões abraâmicas, né? Mas é diferente. Aqui você vê que parece que tem muitas mesquitas estão ficando vazias e tem crescido os templos zoroastras lá no Irã nesse último tempo, né? O príncipe regente do Irã, que está no exílio nos Estados Unidos, que é filho do Shah, que foi expulso lá do Irã em 79, ele está se colocando à disposição para um plano de transição democrática no Irã. Ou seja, a ideia dele não é retomar a monarquia no Irã, é ele atuar como um líder para implementar a ida para uma democracia no Irã. Me parece melhor do que os ayatolás. Qualquer coisa é melhor do que os ayatolás, né? Então vamos ver se esse plano melhora aqui, né? Bom, o pessoal tem apontado para o risco da China e da Rússia se houver uma queda do Irã, né? E isso é um temor, por quê? Porque pode fazer com que a Rússia e a China ajudem o Irã. A Rússia não tem condição de ajudar ninguém, a Rússia está precisando de ajuda ela própria, a Rússia está destruída lá na guerra da Ucrânia, mas pode ser que a China ajude o Irã, né? E isso é um temor que todo mundo está olhando aqui com muito cuidado. Ontem teve alguns aviões saindo da China, indo em direção ao Irã.
Não se sabe o que era o propósito disso daí, mas não tenha dúvida, é algo que certamente enfraquece o tal do, entre aspas, mundo multipolar do Putin, ou seja, os BRICS, aquela brincadeira dos BRICS vai pelo espaço, né? O Irã é um dos BRICS que vai sair fora, né? E a Rússia também já está quebrada lá, vai sobrar a China, né? A China e a Índia ainda tem uma força grande ainda, né? Bom, aqui ó, a Syrian Girl, que é uma ativista russete da Síria, como vocês podem ver, que ficou muito chateada com a queda do Bashar al-Assad, ela disse aqui, ó, se o Irã cair, a Rússia e a China vão cair também. Porra, tomara que você esteja certa, porque eu acho que o Irã vai cair. Se a Rússia e a China cair junto, meu amigo, grande abraço, né? E foi a queda da Síria que levou a tudo isso. Pode ser. A Síria caiu justamente porque a Rússia, na verdade, foi a Ucrânia destruindo a Rússia que levou a tudo isso. A Rússia perdeu a Síria porque não tinha capacidade de manter o Bashar al-Assad porque estava se destruindo na Ucrânia. Olha o quão bem que a Ucrânia, o sacrifício da Ucrânia está fazendo para a paz no mundo, né? Bom, uma informação, um deputado distrital, João Cardoso, mostrou como é que está a situação dos parlamentares brasileiros que estão em Israel, indo para o bunker e coisa e tal, mas está tudo bem. Israel é grande, é muito protegido, não vai acontecer nada com eles. De qualquer forma, a gente tem informação que alguns desses parlamentares pegaram um ônibus para a Jordânia, foram por terra para a Jordânia, porque ainda tem alguns voos saindo da Jordânia, talvez a partir da Jordânia eles consigam retornar ao Brasil. Não sabemos como é que está a situação deles aqui, mas em princípio não há problema nenhum para eles saírem via a Jordânia. Israel ainda está com o espaço aéreo fechado neste momento. Bom, terminado de gravar o vídeo aqui, eu vim dar uma olhada se tinha alguma novidade lá do Trump. Por enquanto, não temos nenhuma informação lá da sala de comando do Conselho de Segurança Nacional. Mas temos o vice-presidente Vance, dizendo que o presidente Trump mostrou um grande comedimento para não usar as forças armadas americanas, querendo proteger nossas tropas e nossos cidadãos, mas pode ser que seja necessário tomar ações adicionais para acabar com o enriquecimento de urânio do Irã. A decisão final será do presidente. Ou seja, ele meio que está dando a dica que deu ruim para o Irã, que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra. Mais uma vez eu reafirmo, havendo algum evento excepcional, vai se abrir uma live aqui no meu canal para a gente falar sobre isso, acompanhar o que quer que esteja acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.